Bom, gente, então vamos entrando aqui nesse período chamado intervalo democrático, né? O governo do Dutra, nós vamos falar hoje, não é? E o governo do Vargas. O Vargas vai voltar, não é isso? Intervalo democrático, que é o período justamente entre o fim do Estado Novo, da ditadura do Estado Novo, de 45, até o início da ditadura militar a partir de 64. Então, 45 até 64 é o intervalo democrático, ou alguns chamam de período entre ditaduras. E aí você tem alguns governos que são eleitos nessa época. Na aula de hoje vamos ver então o Dutra, que foi eleito exatamente após o Estado Novo, e o retorno do Getúlio Vargas, né? Vamos lá então, ó. O governo Dutra, evidentemente que o Dutra até era um general, era um homem autoritário, conservador e tudo mais. Não era lá a figura de um democrata, vamos dizer assim, não é? Mas ele tem que se amoldar aos novos tempos, à nova situação que o Brasil vivia, não é? Que é uma situação da redemocratização após o Estado Novo. Né? Ele é o presidente eleito pelo PSD, não é? Partido Social Democrático. Muito bem. É aí que, durante esse governo, que vai durar 5 anos, né? Que vai ser de 45 até 1950, né? Então, desculpe, gente, esse governo vai ser de 46 a 51, né? Ele é eleito, então, em 45, mas toma posse em 46 e vai até o início de 51, quando entrega o governo para o Getúlio, que vai voltar. Então, esse governo, de 46 a 51, né, é um governo que, por exemplo, vai patrocinar, vamos dizer assim, né, a promulgação de uma nova Constituição, a Constituição de 46. Então, a Constituição de 46 marca a redemocratização do país, né? É bom lembrar, inclusive, que o Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, estava no bloco dos aliados e a União Soviética também estava no bloco dos aliados. Então, o Brasil era, de alguma forma, alinhado também à União Soviética nesse período, né? Do início da metade dos anos 40. Nesse sentido, o Partido Comunista Brasileiro foi tirado da ilegalidade e participou das eleições lá de 45. Teve até um candidato à presidência que ganhou 10% dos votos, que foi o Iedo Fiuza. Elegeu um senador, que era o Luiz Carlos Prestes, que estava preso e saiu da cadeia para ser eleito senador. E mais aproximadamente 15 deputados foram eleitos pelo PCB naquele período. Então, quando se fez a Constituição de 46, os constituintes do PCB participaram amplamente, não é? Aqui acontece o seguinte, não é? A partir de 47, explode para valer mesmo a Guerra Fria. E, de fato, essa aliança Estados Unidos, União Soviética e o Brasil entrando aí de roldão no processo, acaba. Então aí começa uma nova fase, que é a bipolarização do mundo, a Guerra Fria, o capitalismo contra o socialismo, né? E aí o fantasma do comunismo volta novamente como era nos anos 30. Então o PCB é colocado na ilegalidade em 47 já. E os seus deputados e o senador Luiz Carlos Prestes acabam sendo caçados lá em 47. Tem a ver com uma política do Dutra, não é? A política do Dutra de alinhamento. Tem um alinhamento automático aos Estados Unidos quando começa a Guerra Fria, né? Aquela conversa de que era um político baiano, parece que é o Juraci Magalhães, que falava assim, não é? Que é bom para os Estados Unidos deve ser bom para o Brasil, né? Que é bom para os Estados Unidos deve ser bom para o Brasil. Então, essa coisa de alinhamento automático aos Estados Unidos começa com o governo Dutra. Ele assina, né, um tratado, inclusive, de cooperação com os Estados Unidos, que é símbolo disso, chama TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. É mais ou menos dando poder até de intervenção dos Estados Unidos em assuntos internos do Brasil, pensando, né, na guerra agora contra o comunismo. Então tá bom, né? Nessa toada, o governo Dutra, na sua marca econômica, ele acaba então abrindo o país completamente para a penetração do capital estrangeiro, norte-americano, né? Ficaram famosos aqueles Cadillacs com rabo de peixe, não é? Bambolês, todas essas coisas que seriam, né, coisas que seriam comuns no mercado americano, estava sobrando no mercado americano, era até sucata no mercado americano, eles mandavam para cá. E o Brasil meio que queimou suas reservas, não é? Começou a ter déficits na balança comercial por causa desta relação desigual econômica com os Estados Unidos. No final, inclusive, o Dutra se apercebe desse erro e ele tenta dar uma aquecida na economia,
com intervenção do Estado na economia por meio de projetos e planos, né, para ativar a economia. Ele faz aquele famoso plano SALT. Os SALT são abreviaturas para aquelas coisas, né, saúde, alimentação, transporte e tal. Desse plano todo, ficou uma coisa marcada, né, a construção de uma rodovia que ligava São Paulo, principal cidade economicamente pensando, né, do Brasil, e a capital, que era o Rio de Janeiro, né? Então ele construiu a rodovia São Paulo e Rio de Janeiro, que no futuro, após a morte do Dutra, né, essa rodovia vai ser chamada de rodovia Dutra, né? Tá aí até hoje. Então tem essa parte econômica que estou explicando para vocês, tem a parte da política que marca, a Constituição que marca uma redemocratização, embora haja um alinhamento total, né, ao bloco americano no início da Guerra Fria, uma submissão. É interessante, né, analisar, né, que aí os partidos vão se colocando, né, de acordo com esse contexto. O Dutra é do PSD, né, mas há dois blocos importantes a serem analisados, né. A UDN, que esta UDN sim, ela é a simpática, com este alinhamento mais automático aos Estados Unidos. E há o PTB, que é o do Getúlio Vargas, que nesse momento, né, tá lá no seu sítio em São Borja, lá no Rio Grande do Sul, embora tenha sido eleito senador, não vai comparecer às sessões, ele vai ficar meio exilado lá. Então o PTB se colocaria num discurso mais nacionalista, não é? Mais o desenvolvimentismo do Brasil sem muito capital estrangeiro. Então ficava essa formação desses dois blocos, né? O Brasil tem que ir para frente, o Brasil tem que se desenvolver, mas qual é o projeto nacional? Então, o projeto mais da UDN, mais simpático ao capital norte-americano, um alinhamento mais automático, e o projeto do PTB, que era mais nacionalista, trabalhista, né, calcado daqueles direitos sociais, direitos trabalhistas que o Getúlio tinha feito, aquela aliança com a classe trabalhadora urbana, e o PSD, que era o partido do Dutra, ficava meio no meio do caminho entre essas duas propostas, né? Então a coisa na política estava mais ou menos assim, né? O pessoal que era do PTB, mais nacionalista, ferrenho e tal, né, chamava o pessoal da UDN de entreguista, né? Tava querendo entregar o país na mão do comando norte-americano e boas, assim, né? Então, esse era o contexto daquele momento. A Constituição, né, que foi aprovada em 46, dizia que o mandato era de 5 anos. Né? Na República Velha eram 4 anos, mas o mandato do presidente eram 5 anos. E foi mais ou menos dessa forma que esses 5 anos passaram. E aí vamos ter, não é mesmo, as eleições para a substituição do Dutra no ano de 1950. Em 1950, então, aí que temos o retorno do Getúlio Vargas à cena política. 1950, inclusive, é um ano interessante, né? Foi quando a primeira emissora de televisão da América Latina foi para o ar. A TV Tupi, de São Paulo, é inaugurada lá em 1950, o primeiro canal de televisão da América Latina. Também em 1950, o Brasil sediou a Copa do Mundo, né? Depois da guerra e tal, né? A Copa volta. A última Copa tinha sido em 1938, na França. A Itália tinha sido bicampeã, 34 e 38, né? Agora vamos para a Copa de 50 no Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial. É aquela final no Maracanã. O estádio do Maracanã foi construído especialmente para esta Copa, né? E o Brasil acaba perdendo aquela final para o Uruguai, de virada no Maracanã. Ficou tão marcado como Maracanaço. Então, aquela Copa estava rolando, né, justamente no momento em que tinha uma corrida eleitoral para a presidência do Brasil. E o Getúlio, então, agora vai se colocar como protagonista, vai ser o candidato do Partido Trabalhista Brasileiro, né, do PTB. E o Getúlio vai fazer algumas articulações políticas, né? A primeira articulação política é que ele sabe que ele não tem muito voto em São Paulo, né? Lembra da questão de 32 e tudo mais, né? Então ele vai fazer uma aliança com o Adhemar de Barros, que era um político muito famoso em São Paulo, tinha sido interventor, né, governador do estado de São Paulo. Então, aí o Adhemar tinha um partido, que era um partido forte regionalmente em São Paulo, que era o PSP, né, Partido Social Progressista. E aí ele indica, o Adhemar, nessa aliança com o Getúlio, indica o Café Filho como vice. Então esse tal de Café Filho entrou na chapa para ser o vice do Getúlio, embora nem conhecesse o Getúlio e nem fosse getulista. Foi nessa aliança, né? Mais ou menos ficava
pré-estabelecido que o Adhemar em São Paulo, né, ia apoiar o Getúlio em 50, como estava apoiando, e que o Getúlio se comprometia em apoiar o Adhemar em 55. Seria mais ou menos por aí a questão, né? E tem outro detalhe, o Dutra não se mostrava um bom estrategista político. O Dutra acabou, no seu partido, o PSD, bancando uma candidatura de um candidato mais inexpressivo, chamado Cristiano Machado. Então, o Cristiano Machado, ele era o candidato do partido talvez mais forte, né, que tinha um presidente, que tinha mais penetração na sociedade. E só que assim, era um candidato fraco. O Getúlio conseguiu, então, pelos meandros da política, né, estadualmente, localmente, conversar com as lideranças do PSD, mostrando que o Cristiano Machado era fraco, que não tinha futuro político, e o pessoal do PSD, em grande parte, começou a apoiar, na verdade, lá no palanque eleitoral, o próprio Getúlio Vargas, né? Então, o Cristiano Machado foi muito mal nessas eleições, acabou sendo a maior derrota eleitoral do PSD, porque ele ficou em terceiro lugar. A UDN, ela lança novamente, não é, novamente o candidato que já tinha sido candidato em 45, que era o Eduardo Gomes, né? O brigadeiro Eduardo Gomes, que tinha saído queimado das eleições de 45, né? Porque fez lá uma fala dizendo que ele não queria o voto dos marmiteiros, ou que ele não queria voto de pessoas que eram do povo, né? Uma frase que ele colocou lá que foi distorcida, mas que ele ficou meio queimado na política. E ele novamente vai perder, né, votos por causa disso. Por causa dessa visão que as pessoas tinham dele ser mais elitista. Então o Vargas, costurando dessa forma de uma maneira tão bem articulada, né, acaba vencendo as eleições. Tem aquele slogan famoso do Vargas, aquela musiquinha que se coloca, né, que foi tão cantada nas eleições de 1950, né, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, porque o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, né? Um dos primeiros grandes jingles eleitorais aí da história política do Brasil. Faz a gente trabalhar, o sorriso do velhinho, faz a gente trabalhar. Então, 1950 marca o retorno do Getúlio Vargas ao governo, dentro daquela nova ordem, gente, mundial, que é a Guerra Fria, e dentro dessa discussão que nós temos aqui no Brasil, né? Os nacionalistas mais ferrenhos e tal, e aquele grupo da UDN mais simpático aos Estados Unidos. Então tá. Então começa o governo Getúlio, e o Getúlio ele vai tentar recolocar, né, aspectos que já existiam no Estado Novo. A democracia, lógico que se impõe, não tem como ser mais aquela ditadura do Estado Novo, mas a parte da aliança que ele tem com a classe trabalhadora, esse é o capital político que ele tem, né? Aliança com a classe trabalhadora urbana, aquelas leis trabalhistas e tudo mais. Então ele vai calcar muito o governo dele nisso e no nacionalismo desenvolvimentista. Veja, por exemplo, que como o PTB dos 3 partidos maiores era o menor, não tinha maioria no Congresso, então ele precisa de uma aliança com o PSD. Então ele faz aliança com o PSD. A maioria dos ministros, praticamente todos, eram do PSD, menos o ministro do Trabalho, né? O Trabalho é chave, né, nessa política do Getúlio. E então o Ministério do Trabalho, em certo momento, ficou na mão do João Goulart, outro gaúcho, uma cria política do Getúlio, mais jovem que o Getúlio, né? E o João Goulart vem com aquela história do aumento do salário mínimo em 100%. Entendeu? 100% de aumento do salário mínimo. Então, a política trabalhista, bem clara, não é? Isso aí acabou forçando a demissão do próprio ministro do João Goulart, né? O Jango, né? Porque, lógico, há uma pressão dos empresários contra isso. Mas o Getúlio demitiu o João Goulart do ministério, mas bancou o aumento de 100%. O cara sofreu, o Getúlio, inclusive, um processo de impeachment, uma tentativa de impeachment por causa disso aí. E ele acabou revertendo no Congresso isso. Veja a situação como era tensa, não é? Agora, no lado nacionalista, se você olhar, né, ele vai ser o criador, por exemplo, da Petrobras lá em 53. Há uma campanha nacionalista, né, pela nacionalização da exploração do petróleo, do refino do petróleo, né, da distribuição do petróleo no Brasil. O petróleo é nosso, não é da Esso, nem da Shell, nem da Exxon e etc e tal, das 7 irmãs lá. Então é do Brasil, o petróleo é nosso. Então você tem essa empresa Petrobras, que passa a ter o monopólio, né, do petróleo no Brasil a partir de 53. Depois vai ser quebrado esse monopólio lá na frente, nos governos Fernando Henrique Cardoso,
nos anos 90 do século XX, né? Mas a Petrobras nasce assim. E aí o governo dele, gente, tem uma série de outras medidas infraestruturais de desenvolvimento, né? Foi ele, o Getúlio, que criou o hoje chamado BNDES, né? Por exemplo, né? O Instituto do Café, não é? A carteira do Banco do Brasil, que regula a importação e exportação de produtos, né? Ele vai mandar construir a rodovia Fernão Dias, né? A hidrelétrica de Paulo Afonso, vai tentar fazer uma estatal também da energia elétrica, não é? A Eletrobras, mas aí ele não vai conseguir, não vai ser aprovado, né, no Congresso. Então é um político que tem uma prática bastante desenvolvimentista, bastante nacionalista e que se choca com os interesses norte-americanos, do capital norte-americano. Isso não tem dúvida. Isto que leva, então, à oposição, né, muito estimulada, exatamente pelo interesse norte-americano e também o interesse próprio deles, né, de assumirem o governo, a UDN, a agitar. Então é um momento agitado da UDN. O líder da UDN mais importante naquele período era um jornalista, né? O cara era dono do jornal, Tribuna da Imprensa, lá no Rio de Janeiro. Era o Carlos Lacerda, né? O Lacerda ele tinha o seu próprio jornal, a Tribuna da Imprensa, e tinha muito espaço no rádio, né, muito espaço na mídia, para começar a tumultuar o governo do Getúlio. Né? Ele dizia que o Getúlio ia rasgar a Constituição e que ia dar o golpe do Estado Novo novamente, que o governo do Getúlio era um mar de lama, cheio de corrupção. Ele agitava o tempo inteiro com notícias evidentemente falsas, não é, exageros. O fato tumultuava de fato o governo do Getúlio Vargas, que era um governo mais fragilizado, mais fraco, porque ele não tinha mais aquele poder que ele tinha no Estado Novo. O partido dele era dos três maiores, era o mais fraco, né? Precisava dessa aliança com o PSD ficava lá em cima do muro. Então é uma situação tensa, um momento tenso, que é esse momento do início dos anos 50 aqui no Brasil, dessa disputa política muito forte entre o PTB e a UDN. E a UDN era liderada, então, nesse sentido, pelo Carlos Lacerda, o agitador, né? Todo dia um discurso no rádio acusando o governo Vargas de alguma coisa errada. Havia um chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas, que era o Gregório Fortunato, que era um homem analfabeto, inclusive. Aí não sabemos, gente, que se foi ele que planejou sozinho ou se ele recebeu uma ordem do Getúlio. Eu acredito que ele tenha planejado sozinho a situação. Porque, veja, ele então pensou num atentado contra o Carlos Lacerda, para fechar a boca do Carlos Lacerda, né? Ele contrata pistoleiros e tudo mais. E aí o Carlos Lacerda estava em seu automóvel, né, ao lado, inclusive, de um chefe de sua própria segurança, que era um major da aeronáutica, Rubens Vaz. Eles entraram lá na rua onde morava o Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, Rua Toneleiro, né? Isso era 5 de agosto de 1954, então é o mês de agosto de 54. E aí, quando o Carlos Lacerda então foi descer do automóvel para entrar na sua casa ao lado desse Rubem Vaz, houve o atentado. Então, planejado pelo chefe da guarda do Getúlio, que foi o Gregório Fortunato. Muito bem, aí nesse atentado deu tudo errado. No máximo, o Lacerda parece que tomou um tiro no pé, mas há controvérsias em relação a isso, mas morreu, né? Acabou a bala acertando o Rubens Vaz, o major da aeronáutica. E isto causou uma comoção nacional, ele era um homem jovem, tinha esposa jovem, filhos pequenos, né? Foi um assassinato, uma situação dramática que aconteceu. Aí que então aparece a aeronáutica, porque um homem da aeronáutica foi morto, que faz uma investigação paralela, né? Se dizia que a aeronáutica era um poder paralelo no Brasil naquela época, a chamada República do Galeão. E os caras concluem rapidamente, né? Acham o mandante, que era o Fortunato, chefe da guarda pessoal do Getúlio Vargas. Acho que vocês me entendem que a situação do Getúlio fica muito complicada daqui para frente, porque o seu, né, segurança pessoal acaba sendo mandante de um assassinato do líder da oposição. Por isso que não faz muito sentido o Getúlio ter mandado o Gregório fazer isso, né? Porque se fosse desmascarado era o fim do governo, né? Não fazia muito sentido isso. Mas vamos lá, né? Vamos ver o que aconteceu, né? Então o Gregório acaba preso, vai ter toda a investigação e o Getúlio está numa situação frágil demais, não é?
é proposto para ele se afastar do cargo, se licenciar, enquanto estão acontecendo as investigações, né? Lógico, a UDN e os militares e as pessoas mais alinhadas ao interesse norte-americano e tal vão querer aproveitar dessa situação para praticamente depor o Getúlio Vargas. É a deposição do Getúlio Vargas, é tipo um golpe militar que já aconteceria ali em 54, né? Os militares e a UDN ali juntos para derrubar o presidente nacionalista, no caso ali o Getúlio. O Getúlio ele resiste, né? Ele diz que só sai do palácio do governo, né? Palácio do Catete, morto. Há negociações, né, durante, né, o crime foi em 5 de agosto de 54, o desfecho vai ser em 24 de agosto, né, de 54. Há negociações, o Getúlio Vargas, ele então resolve encerrar a situação, né, da seguinte forma, né, se recolhe a seus aposentos, noite lá, de 24 de agosto de 54 e, final inesperado, né, dá um tiro em seu próprio coração, se mata, né, se suicida ali e deixa sua famosa carta testamento. Na verdade, não foi ele que escreveu a carta testamento, ele pediu para um assessor em dias anteriores, ele estava planejando tudo isso, né? E aí o Getúlio dá um acabamento, né, a uma biografia que o seu assessor de imprensa havia escrito antes, né? A carta, gente, termina assim, ó, me ajude aqui, ó, me permita ler aqui o finalzinho aqui, ó. Ó, eu era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Isso aí, gente, publicado no jornal no dia seguinte. Isso aí publicado, né, divulgado pelas emissoras de rádio, né, naquela época, isso aí comoveu, logicamente, a opinião pública. E um golpe que já estava articulado praticamente, uma substituição, né, já inclusive com aquiescência e concordância do vice-presidente, que era o Carlos, que era o Café Filho, né, que tinha vindo daquela aliança com o Adhemar, né, do PSP. Então, já estava tudo articulado, né? Mas esta coisa que o Getúlio faz desarticula tudo, não é? A opinião pública, ela sai às ruas para caçar o Carlos Lacerda, não é? O Carlos Lacerda ele tem que fugir do Rio de Janeiro por um tempo, né? É uma revolta. Então, o Getúlio desarmou com aquilo que ele fez um golpe que praticamente já estava dado, né? Pelo menos por 10 anos ele conseguiu fazer isso, adiar um golpe de Estado por 10 anos, não é? Porque em 64 a coisa vai ser mais ou menos parecida, né? Os atores serão bem parecidos, né? O próprio ministro da Justiça da época do Getúlio Vargas, que era o Tancredo Neves, do PSD, ele em 64 faz essa argumentação, né? De que os personagens de 64 eram os mesmos praticamente dos de 54. Só essa questão do desfecho do suicídio do presidente que é diferente, não é? Então, o que acontece é que o vice acaba entrando, né, o tal do Café Filho, e parece que os ânimos vão serenar um pouquinho a partir da entrada do vice. Nós vamos virar o ano de 54 e entrar no ano de 55. Acontece que, não é, em 55, esse pessoal golpista, né, vai voltar à carga. O governo Café Filho, gente, ele é claramente de um sentido oposto ao sentido nacionalista que o Getúlio tinha dado anteriormente, né? Ele já tem uma política mais próxima àquilo que tinha sido o governo Dutra, ao pessoal da UDN e tudo mais. Mas, veja só, as eleições são em 55. Então vai ter as eleições em 55. E, lógico, a UDN quer o poder e tudo mais, né? Mas aí aparece o governador de Minas, o Juscelino Kubitschek de Oliveira. Então, o Juscelino Kubitschek de Oliveira, ele não é nacionalista do tanto quanto é o pessoal do PTB, que é o Getúlio, mas ele tem um projeto também nacional desenvolvimentista.
Então era muito crucial o DN meio que derrubar a candidatura do Juscelino. Entretanto, o Juscelino vai acabar vencendo as eleições. Quando o Juscelino realmente vence as eleições, novamente a ideia de um golpe de Estado vem desse pessoal, da UDN, de militares e tudo mais. Então, o presidente, que era o Carlos Luz, desculpe, gente, o presidente que era o Café Filho, ele acaba se afastando da presidência, dizendo que ele estava com problema de saúde, problema no coração. E aí entrou o presidente do Congresso no lugar dele, que era o tal do Carlos Luz. E esse que já tinha tudo arrumado já para um golpe de Estado para impedir a posse do Juscelino lá no ano de 1956, né, no começo de janeiro de 56. Então era novembro de 55, quando esse golpe ia ser dado. Porém, havia um militar, o ministro da Guerra, que era o Henrique Teixeira Lott. O Lott era um general, mas ele era legalista. Ele achava que devia se cumprir à risca a Constituição. Era nacionalista e legalista. Essa expressão é muito daquela época, não é? Legalista e nacionalista. E ele descobriu a articulação que estava acontecendo, né? Isso em novembro de 55. Então ele reage contra, ele manda prender todas as pessoas envolvidas, né? É o contragolpe, haveria um golpe de Estado, é um contragolpe, né, do legalista Teixeira Lott. E ele manda tirar, né, completamente todos, aquele Café Filho que queria voltar, ele não é permitido. E ele intervém também e não deixa o Carlos Luz, né, continuar no governo. E ele coloca lá o presidente do Senado, Nereu Ramos, justamente apenas para governar, para que em janeiro de 56 entregasse a faixa presidencial para o Juscelino, que tinha sido eleito. Então o Lott, ele garante, foi o garantidor, né, por sua ação em novembro de 55, ele foi o garantidor da posse do Juscelino lá em janeiro de 56. Mas sobre o governo Juscelino, nós vamos ver na nossa próxima aula, na próxima semana. Beleza?